Vão ser conhecidos hoje os vencedores dos prémios IRGA, que já vão na 33ª edição. Estes prémios visam distinguir empresas, dirigentes e colaboradores ou outras personalidades que, em cada ano, mais e melhor tenham contribuído para tornar o mercado de capitais mais eficiente, transparente, socialmente responsável e útil à economia e à sociedade portuguesas. É sobre estes prémios que vamos falar nos próximos minutos. É nosso convidado o economista Vítor Bento, presidente do júri destes prémios. Sr. Professor, muito bom dia. Seja bem-vindo à edição da manhã. O que é que o júri tem em conta na avaliação destes agentes que estão a concurso nestes prémios que hoje são conhecidos? Bom, tem vários fatores, desde logo, enfim, depende também da natureza do prémio. Isto são vários prémios. Várias categorias. Uns são de natureza pessoal, portanto, distinguem pessoas que ocupam determinados cargos e que se destacaram no exercício desses cargos. Outros distinguem iniciativas de empresas, consoante, digamos, a sua própria designação, no caso da sustentabilidade. Este ano, os dois prémios dessas categorias são a sustentabilidade e são uma iniciativa transformacional que tenha tido impacto. E, portanto, os critérios, aquilo que se tem em conta, enfim, depende do caderno de encargos de cada uma dessas categorias. Aliás, por exemplo, naquelas que envolvem as pessoas, o processo é até bastante complexo, porque primeiro, antes da intervenção do júri, há um colégio eleitoral bastante alargado, na ordem de centenas e às vezes chega a milhares de pessoas, que são todos intervenientes no mercado, vários intervenientes no mercado, enfim, de uma lista que está definida, claro, não por seleção, mas por identificação de quem faz parte disso. E esse colégio eleitoral vota enfim, numa pleia de candidatos, que no fundo são todos os CEOs, todos os CFOs, todos os IROs, para chegarmos a estes finalistas. E depois a hierarquia dessa votação do colégio eleitoral dá uma shortlist. E, portanto, aí começa a intervenção do júri. O júri intervém primeiro em definir a shortlist e a intervenção do júri na shortlist é só em que número é que corta. Se corta no 3, no 4 ou no 5, mas respeita-se a escolha do colégio eleitoral. Depois a palavra final, sim, é do júri, incidente apenas sobre essa shortlist. Nos outros prémios, portanto, há candidaturas espontâneas, estão definidos, digamos, os critérios, há as empresas concorrentes, para além da apresentação do prémio, da apresentação da sua candidatura, da fundamentação das razões por que se candidatam, têm depois uma apresentação perante o júri, portanto, os vários, cada um em seu tempo, claro, mas todos os candidatos fazem a sua apresentação e depois, em função da avaliação desses parâmetros todos, dos parâmetros do caderno da candidatura apresentada, daquilo que se apreende da apresentação e da interação com o júri, e depois isso tudo dá a votação final. E este final. ano, como já aqui disse, com um foco mais humano e sustentável no planeta. É algo que é tido em conta? Principalmente nesses projetos, nos projetos que são candidatos. Claro. Não, isso é verdade. Como sabe, portanto, isto é uma iniciativa promovida pela Deloitte, que tem um júri que é independente, portanto, o júri faz a seleção, mas, digamos, o próprio enquadramento da mensagem anual, digamos assim, também é definida, digamos, pela própria... E este ano é este o enquadramento. O que, aliás, faz sentido, porque nós, com esta experiência da pandemia, isto despertou-nos muita coisa nova, de facto. Fez-nos dar importância à necessidade do contacto humano, isto é, nós humanos, nós não somos meramente uma figura num quadradinho, nós somos humanos, somos muito mais do que isso. Por isso mesmo pergunto, se a forma como algumas destas personalidades e alguns dos setores que aqui são avaliados tiveram de se reinventar no último ano e meio a 2 anos, é também avaliada, é um parâmetro que é considerado? É porque isso precisa de se refletir no próprio resultado da sua intervenção, quer dizer, o resultado da sua ação, como em qualquer desafio de liderança, tem que ter em conta as condições do contexto, que são mutáveis, as surpresas estratégicas que aparecem pelo caminho e, portanto, a sua capacidade de guiar a organização no sentido de produzir o resultado desejado pela estratégia em face dessas dificuldades. Mas, como estava a dizer, de facto, a importância da conexão é importante e também o que esta pandemia nos veio chamar a atenção, enfim, pelo menos aqueles que poderiam andar mais distraídos, é a importância da componente humana, isto é, nós não somos autómatos, não somos robôs, pelo menos ainda, enfim, algumas perspectivas da ciência indicam que a natureza humana se pode transformar em biónica, enfim, mas isso ainda estará muito distante. Nós somos verdadeiramente humanos e os humanos precisam de socialização. Aliás, é uma definição fundamental da natureza humana, é um ente social, é um ente socialmente integrado, portanto, ontologicamente social, e isto chamou a atenção e, portanto, nós aproveitamos o enquadramento do prémio também para destacar essa importância
Somos humanos e temos que estar ligados. Estes prémios vão na sua 33ª edição. Seria a 34ª se caso o ano passado tivesse acontecido e não aconteceu pelos motivos que nós sabemos. Sente que esta atribuição de alguma forma tem contribuído para melhorar os vários setores que aqui são abrangidos, nomeadamente o setor financeiro e a banca que é muito visada nestes prémios? Nós queremos crer que sim, e por isso, quer dizer, quer os organizadores, quer o júri que se envolve, e o júri tem variado ao longo do tempo, portanto não é sempre... Tem variado, e já agora deixe-me só dar também um ponto que é importante. O júri é composto por 10 elementos, enfim, todos independentes, e a importância do número não é desprezível. Porquê? Porque todos nós, individualmente, temos os nossos enviesamentos. Cada um de nós temos enviesamentos e, portanto, para assegurar que uma escolha destas é o mais transparente possível e o menos enviesada, a quantidade também ajuda a diluir os possíveis enviesamentos e, portanto, a fazer com que o resultado final seja, de facto, um resultado credível e eficiente. E, desculpe, tinha-me perguntado... Não, tinha-me perguntado se de alguma forma estes prémios que são atribuídos já há mais de 3 décadas têm contribuído para melhorar a imagem de alguns e até a forma de funcionamento de alguns destes setores. E dei-lhe como exemplo aqui a banca. Sim, vamos lá ver. Isto é, acima de tudo... Isto procura de estabelecer exemplos baseado no desempenho de um determinado período. Portanto, tirando o último prémio que nós não falámos aqui, que é o Lifetime Achievement, o prémio da carreira, que esse realmente avalia a carreira, este aqui avalia os desempenhos num determinado ano. O que quer dizer, e isto é importante, que às vezes pode haver pessoas que depois, noutras fases da sua carreira, tenham desempenhos menos louváveis, mas isso não desvaloriza que naquele momento o trabalho foi feito naquele ano. Aliás, isso como nós vemos no futebol, há equipas que já foram campeãs e depois até podem descer de divisão, portanto, mas o que importa é que naquele momento foram de facto exemplares e, portanto, com isso procura-se criar uma espécie de um benchmark para estimular. Agora, isto, como em tudo na vida, isto é água mal empedradura, portanto, isto não é uma edição, não é um prémio que muda o mundo, mas a continuidade, a sucessão destes eventos ajudam a melhorar... E aqui estamos a falar já em 33 edições, de facto já é algum tempo para... É um pequeno empurrão no sentido da melhoria da qualidade, e acho que isso é a parte muito importante. E espero que isso continue a acontecer. Ao final do dia vamos saber então quem são os vencedores da edição deste ano. Sr. Professor, bom dia, muito obrigado pela sua presença na edição da manhã. Muito obrigado.